Olha, está chamando muita atenção os novos podcasts do Monark, né, em que ele fala sobre a questão da briga dele com o Igor 3K, né, lá no Flow Podcast, né. Segundo alega o Monark, o Flow Podcast estaria devendo 10 milhões de reais, um negócio assim, 10 milhões de reais foi o total que ele teria combinado com o Igor, mas aí o Igor não está pagando menos, enfim, há uma discussão bastante significativa aí em termos de desavença comercial entre os dois, né? Eu acho uma pena isso, gosto tanto do Igor, gosto do Monark, é uma pena ver eles separados, a verdade é essa, mas o que ele fala aqui é bastante sério, parece ser uma coisa bastante complicada. Vamos entender esse caso aqui, e eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o site do Bruno Ayub, tá? Do Monark, tá? Ele fez um site dele, ele não pode publicar as coisas no YouTube, né? Porque, né, questões aí talvez do STF, talvez de cancelamento aí forçado pela esquerda e coisa e tal, um absurdo completo. Então ele fez o site dele aqui, tem um mini YouTube aqui no site brunoayubshow.com, tá? E eu vou estar lá, tá? Eu vou estar em setembro, assim que eu voltar para o Brasil, eu já combinei com o Monark, eu vou aparecer por lá também para bater um papo com ele. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho de 2026, às 11 da noite, e essas notícias foram sugeridas por Soberania, Igor, Paga Monark e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, tá aí, tá causando uma polêmica grande isso daí, tá um monte de gente fazendo corte aqui desse negócio. O material original você encontra aqui no site do Monark mesmo, é brunoayubshow.com. Vou ter que lembrar de chamar de Bruno Ayub, né, porque ele agora não é mais Monark, é Bruno Ayub. E tá vendo aqui, é o mini YouTube aqui, ó, com os vídeos de todas as coisas, já teve aqui o Júnior do Masters, né, o Adrilles Jorge, o Cássio Zogro, o Paulo Cogos esteve lá, foi o número 4 também, mas parece que o que mais que gerou discussão foi a conversa com o Fala Glauber, né? O Fala Glauber teve lá também, bateu um papo com o Monark, é esse papo aqui. E, bom, dá pra ver muito bem aqui a coisa, é como se fosse um YouTube mesmo, né? Você foi lá e matou os caras. Quando eu tava em Campo Grande, eu dirigia, irmão, com uma mão na arma já. E a minha arma. Nesse teatro que foi construído na nossa mente para prender o gado em cercas invisíveis. É muito bom ouvir o Monark, né? O Monark tem um jeito de conduzir a coisa que é muito legal mesmo. Enfim, nesse podcast aqui é que tá o grosso. Eu botei minha cara tá na frente do Monark aqui. Enfim, mas dá para ver o Monark aqui, o Fala Glauber aqui, e né, estavam lá no coisa. Tem outros episódios aqui, tem do Paulo Cogos aqui também, ó. Assim, veja, no meu microcosmo, continua a mesma coisa, entendeu? No meu microcosmo, claro que eu não sou controlada. Você acha que ele é um precursor do anticristo? Eu acho que o Netanyahu é um precursor do anticristo. Interessante. Caramba, os papos dos caras. Mas beleza, são umas conversas estranhas, uma conversa diferente, muito legal, muito bacana aqui o show do Bruno Ayub, né? O último que teve lá é o Vinheteiro, tá aqui, Lorde Vinheteiro, foi o último que teve lá, mas o que chamou a atenção foi o papo do Bruno Ayub com o Fala Glauber, né? Em que entraram nesse caso, né? Aqui, ó, desligado do Flow em fevereiro de 2022, o Monark diz ter vendido sua parte no videocast por 10 milhões de reais, né? E realmente o Flow é uma empresa, tá? Era uma empresa enorme lá, né? Muita coisa. Eu cheguei lá, aliás, eu fui um pouco antes disso daí, eu fiz minha entrevista com eles lá, fiz meu bate-papo com eles lá, e realmente é impressionante a estrutura deles lá, uma estrutura enorme, com um monte de gente trabalhando, eram vários podcasts e coisa e tal. Enfim, ele contou que pelo contrato a quantia seria quitada em parcelas mensais de 50 mil reais, mas que o acordo não estaria sendo cumprido, né? Deu a entender que nunca recebeu mais do que 5 mil dólares por mês, o que daria cerca de 25 mil reais por mês, né? Foi com essa renda que ele viveu por 4 anos nos Estados Unidos em uma espécie de autoexílio devido ao cancelamento no Brasil, né? E de fato ele foi lá para os Estados Unidos, ficou um tempão aqui nos Estados Unidos, né? Mas ele estava lá na Flórida, estava lá no... Eu cheguei a fazer uma entrevista com ele lá também, lá, quando ele estava na Flórida, eu encontrei com ele lá também há um tempo atrás. E, enfim, 5 mil dólares por mês, assim, até dá para viver, mas não é fácil não, tá? As coisas nos Estados Unidos são caras, bicho, a coisa aqui o custo de vida aqui é caro, né?
Foi com essa renda que ele viveu 4 anos nos Estados Unidos e uma espécie de autoexílio. Agora, de volta a São Paulo, o apresentador reclama dos pagamentos abaixo do combinado e cogita levar à justiça o antigo sócio e ex-colega de bancada, o Igor 3K, né? Aliás, relatou ter sido ignorado por ele ao enviar mensagens pedindo a mudança de dados bancários para recebimento das parcelas, afirmou que não aceitaria um eventual convite para retornar ao Flow e não sei o que lá. Enfim, ele falou nesse site dele aqui, na entrevista com várias pessoas aqui. E bom, a gente tem 2 coisas para mostrar aqui, né? A primeira coisa, eu gostei muito dessa estratégia do Bruno Ayub aqui, de fazer o site dele e botar os vídeos, tá? Fiquem sabendo, eu espero não ser cancelado no YouTube, eu gosto muito de fazer vídeos para o YouTube, mas se acontecer de eu ser cancelado, ou então o STF entrar na coisa aí e resolver fazer isso, eu já tô. O meu site, o visãolibertaria.com, já é a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido também, tá? Pode esperar que aqui, ó, já tem aqui a parte de vídeos aqui, e o pessoal vai poder ver meus vídeos aqui também. Hoje tá ligando direto para o YouTube, tá? Ou seja, você clica aqui e vê os meus vídeos no YouTube, mas na hipótese do YouTube não estar mais disponível, você já consegue ver aqui também o meu site direto, né? E, bom, só que o site do Monark é pago, tá? Tem que fazer uma mensalidade, aí você paga uma mensalidade para assistir o site dele. Eu acho que é justo, é uma maneira de remunerar ele pelo trabalho dele, acho bastante justo isso. Enfim, essa é a ideia, eu gostei da ideia dele, tomara que dê certo. O Monark é um cara que costuma criar novas tendências aí no mercado brasileiro, né? Essa própria coisa de podcast cresceu muito justamente com ele, né? Ele que foi o precursor desse tipo de coisa dentro do Brasil. Depois do Monark surgiram zilhões de podcasts e coisa e tal. Enfim, então o Monark deu esses detalhes no Bruno Ayub Show, seu projeto no YouTube. O comunicador demonstrou irritação pela demora de receber os milhões negociados. Disse que poderia estar tranquilo, vivendo de renda, ressaltou que a ideia do Flow foi dele e insinuou que o Igor estaria sendo ingrato desde o episódio polêmico que culminou no rompimento da parceria, né? Bom, é aquele negócio. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o cancelamento do Monark foi um absurdo completo. Agora, a gente tem que levar em consideração também que a gente nunca sabe, a gente está vendo só o ponto de vista aqui, né? Só o ponto de vista do Monark. Eu tenho certeza que o Igor tem um ponto de vista dele em que as coisas são diferentes, a visão da coisa toda é diferente, né? Eu não sei quem é que está certo, quem é que está errado. Eu só lamento, como alguém que gostava muito do Flow Podcast, eu só lamento porque eu sempre achei que a química entre os dois era muito boa, né? O Monark é um cara totalmente despirocado com as ideias malucas, e o Igor um cara mais pé no chão e coisa tal, então acabava gerando uma dinâmica muito legal no podcast. E é lógico, a questão, essa fala aqui que eles falam aqui, ele caiu em desgraça ao defender a possibilidade da existência de um partido nazista legalizado no Brasil em nome da liberdade de expressão. Porra, que coisa absurda isso, cara. Assim, não é motivo para cancelamento de maneira alguma. Isso daí foi muito artificial, cara. O pessoal quis muito cancelar ele por conta disso. Um absurdo isso, cara. Houve forte reação da comunidade judaica, eu não sei, principalmente da comunidade judaica esquerdista, tá? Críticas na imprensa, nas redes sociais, e todos os patrocinadores deixaram a atração. E aí que eu digo para vocês que é o grande problema. Porque quando você tem uma empresa como o tamanho do Flow Podcast, né, que é uma empresa grande, coisa e tal, saírem os patrocinadores todos é um problema, né? Ou seja, mas não foi culpa do Monark. Eu concordo, mas não muda o fato de que os patrocinadores saíram todos. E o Igor se viu de uma hora para outra precisando bancar o salário da galera, precisando manter a coisa funcionando, porque um monte de gente trabalhava lá, um monte de gente precisava, né? Precisava ter um fluxo ali de dinheiro para poder bancar, né, o custo do pessoal. Enfim, quem tá certo, quem tá errado, eu não sei, meu amigo. Eu acho que a única alternativa de resolver isso daí realmente é na justiça, né? Ou então achando uma terceira parte. Eu recomendaria a justiça privada, um tribunal de arbitragem. É mais rápido, é mais seguro, é menos intrusivo, menos estatal. Se os dois querem resolver esse problema, para nenhum dos dois ficar com fofoca, brigando e coisa e tal, procura um tribunal arbitral aí. Tem tribunais privados arbitrais muito bons, com taxas razoáveis. Vocês explicam e cada um vai apresentar o seu caso. Funciona exatamente como um tribunal estatal, só é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito melhor em termos gerais. Não tem aquela cambada de funça que tem na justiça brasileira. E, enfim, dezenas de entrevistados solicitaram a exclusão de vídeos das entrevistas. Achei isso uma besteira, esse negócio. Isso é coisa de sacanagem mesmo. Porque, poxa, todo mundo viu que não foi. O Monark não defendeu o nazismo, o Monark defendeu a liberdade de expressão.
Ele pode ter se colocado de maneira inadequada, poderia ter falado de uma maneira melhor, ele sempre poderia, mas essas coisas, bicho, é uma besteira. A gente que faz programa, que grava coisa, de vez em quando a gente fala merda, cara, de vez em quando a gente fala besteira, não tem esse negócio não. Se usar esse critério de, falou um negócio, vamos cancelar a pessoa, porra, não sobra ninguém, meu amigo. Aqui, ó, aos poucos o Flow reconquistou a credibilidade, os anunciantes voltaram. Reconquistou a credibilidade, os anunciantes voltaram. Mas eu vou te falar um negócio, opinião minha de quem assiste o Flow, né? Ou quem assistia muito. Hoje em dia eu assisto de vez em quando. Nunca foi mais a mesma coisa, tá? Como eu falei pra vocês, a minha visão é que tinha essa dinâmica, era muito legal, do Monark e do Igor, e com a saída do Monark meio que ficou assim, legal, bacana, tem boas entrevistas ali, tem bons podcasts, mas nunca mais foi a mesma coisa, né? Enfim, o dilema é esse daí, então, ou seja, seria esse 10 milhões, 50 mil por mês, vai levar um tempo para bancar 10 milhões, né? Seriam 200 meses, né? 200 meses, 200 por 12, 16 anos para pagar o Flow completo, né? Isso sem correção e coisa e tal. Pois bem, mas é o que eu falo para vocês, né? Toda coisa tem dois lados, né? E aí a gente ouviu o lado do Monark. O Monark tá chateado, tá dizendo que não recebeu, que tá atrasando, que não estão pagando, que não querem falar com ele, coisa e tal. Bom, agora, eu não sei, eu imagino que tem o lado, certamente tem o lado do Igor também, que vai falar outra coisa, vai ter uma outra visão nisso daí. Por isso que é importante na justiça você ter a terceira parte, né? Que vai ouvir os dois lados para julgar. Tem que ser uma terceira parte isenta, não pode ser ligada a nenhum dos dois lados, viu, Xandão? Não pode ser amigo ou inimigo de ninguém, tem que ser uma pessoa totalmente isenta que vai ouvir os dois lados e dar o resultado de quem está certo e quem está errado, né? Enfim, essa é a situação. Eu tenho certeza que o Monark vai ter muito sucesso, vai crescer bastante nesse novo modelo dele aqui. É um modelo novo, mas tem um potencial muito grande. E vamos ver como é que sai isso aqui. Tô ansioso já para participar aí do podcast no Monark. Infelizmente eu estou aqui nos Estados Unidos, mas em setembro eu estou de volta ao Brasil e aí eu vou estar lá também para fazer entrevista com ele. Vai ser muito legal. E vocês sabem, né? Todos os links aqui estão na descrição, todos os links aqui dessas abas aqui estão aqui na descrição do meu vídeo, então se você quiser ir lá no site do Monark, se inscrever e coisa e tal. Ô Monark, só uma coisa, cara. Porra, pede muito dado para fazer inscrição nesse troço, cara. CPF da mãe, do pai, do avô, né? Número de pentelhos no saco, tem um monte de informação naquele formulário seu, pô, diminui um pouquinho as informações, não precisa aquilo tudo não, cara. Pede lá o cartão de crédito e pronto, acabou, né? E o PayPal não tá funcionando também não, manda o cara que tá fazendo o seu site aí dar uma mexida, que eu tentei pagar com o PayPal, não conseguiu. Mas enfim, de qualquer forma, é uma iniciativa muito bacana, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.